tragédia na Ucrânia segue mobilizando esforços de todo mundo em busca da paz. Papa Francisco voltou a se oferecer para mediar as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Desde o início do conflito, o Vaticano vem se oferecendo para ajudar nas possíveis negociações entre os países. Mesmo sem resposta, o secretário da Santa Sé para Relações com os Estados, Paul Richarder, declarou, abre aspas, o Papa Francisco está disponível desde o início da guerra, fecha aspas. Ele também destacou que, abre aspas, a Santa Sé permanece sempre à disposição e, se for oportuno e necessário oferecer e disponibilizar estes ambientes, como já fizemos no passado, o Santo Padre acolheria positivamente uma proposta que chegasse das duas partes com boas intenções e o espírito de buscar a paz, fecha aspas. O conflito completou 9 meses e parece estar longe do fim. Ao longo dos últimos meses, o Papa foi convidado diversas vezes para visitar Kiev, mas sempre respondeu que gostaria também de ir a Moscou para se reunir com o presidente russo Vladimir Putin. O Kremlin, no entanto, não mostrou sinais de abertura. Neste domingo, na tradicional oração do Ângelus, o Papa Francisco ressaltou, abre aspas, não nos cansemos de dizer não à guerra e à violência, e sim ao diálogo e à paz. Principalmente pelo martirizado povo ucraniano, fecha aspas. Ainda no Ângelus Dominical, o Papa lamentou a tragédia ocorrida na ilha italiana de Ischia, costa de Nápoles, onde um deslizamento de terras causou pelo menos 3 mortes e deixou mais de 10 desaparecidos. O pontífice afirmou, abre aspas, rezo pelas vítimas, por aqueles que sofrem e por todos os que intervieram em socorro, fecha aspas. No local, mais de 200 membros das Forças da Defesa Civil e de Segurança ainda procuram pessoas desaparecidas. Muitos voluntários, com a lama até os joelhos, participam da limpeza. Nas ruas de Ischia é possível ver carros e ônibus soterrados pela lama. O governo italiano decretou o estado de emergência e a premier Giorgia Meloni deve visitar a ilha nos próximos dias. Bom, professor, o Papa se ofereceu para mediar as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. O que o senhor avalia disso? Como que o senhor considera essa oferta? É importante que o Papa faça todas as manifestações em prol da paz e que ele tenha muita sobriedade, muito equilíbrio para falar. Primeiro, sempre ele pode ter que se deparar com frases como: quantas divisões tem o Papa? É óbvio. Por quê? Porque a sua função, o seu papel é mais do espectro dos valores e simplesmente a se apresentar como um mediador. O que faz um mediador? É aquele que busca os pontos comuns a partir dos quais se pode construir um caminho que traga uma saída para ambos os contendores, aqueles que estão ali participando do embate. Essa é a questão. O Papa se dispor a ir em Moscou foi muito bom, mas ele deve mediar um pouco as suas palavras. Dentre elas, poderia dizer, ele fez uma comparação entre relação ao que está acontecendo agora com o que ocorreu na grande fome da década de 30, uma fome causada pelo Estado Soviético e por Joseph Stalin, que gerou aquela grande tragédia da história da humanidade. Não é só da história da Ucrânia, não, foi o Holodomor. Ora, quando ele faz uma comparação, ele já coloca o Putin numa situação de igualdade àquilo. Veja, eu não estou dizendo que tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Estou dizendo assim, se você quer ser um mediador, você tem que escolher as palavras para já não colocar um dos lados em situação reativa. Porque se você faz isso, o cara não vai querer sentar. Tanto que Moscou não está se botando predisposto a sentar para conversar com o Papa. Em síntese, é importante ele fazer isso, porque ele representa parte do cristianismo, parte expressiva, talvez a mais importante. E por essa razão ele tem capacidade de fazer o diálogo, mas ele tem que escolher melhor as palavras para buscar essa mediação. E sobre a tragédia em Ischia, na costa de Nápoles, professor, a gente percebe que essas chuvas torrenciais não provocam só tragédias aqui, né? Deslizamentos aqui no Brasil, a gente costuma ver muito no verão, no Rio de Janeiro, mesmo aqui em São Paulo. E aconteceu por lá. E a imprensa italiana fala agora em 7 mortos, professor.
7 mortos. Desculpa, o sorriso não cabe nesse momento, mas é interessante que a gente vê que as tragédias acontecem em todos os lugares e normalmente as tragédias causadas por questões de clima ou intempéries, quaisquer que sejam, normalmente ou elas pegam de surpresa ou elas pegam porque houve políticas públicas incompetentes. Esse é o ponto. Quando fala de 7 mortes, veja, nesse ponto eu respeito e sigo a cultura judaica. Quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. A morte de uma pessoa já é uma tragédia. Mas quando você observa o número comparativamente das tragédias que acontecem aqui, você começa a entender porque o velho continente, ele é mais antigo e mais sábio. Talvez as políticas públicas lá sejam melhores. Eu teria que acompanhar melhor para verificar como foi e qual está sendo a resposta dada. O que a gente identifica aqui, que isso aqui chega a ser uma piada aqui no Brasil. Apenas para concluir, eu lembro das enchentes que tem em São Paulo. Uma vez eu chegando perto do Bourbon, lá nas cercanias do Palmeiras, eu vi uma placa num poste que dizia assim: aqui causa enchente, cuidado. Essa é a medida para proteger o povo? Para acabar e para ser preventivo em relação a uma tragédia ou uma enchente que poderia trazer uma catástrofe para aquela região? Certamente não é. Isso é um paliativo e uma pouca vergonha.